Glória a Deus. Quantos aí querem ouvir a voz de Deus? Fala amém. Glória a Deus. Então vamos orar, né? Eu creio que Deus vai falar com você neste lugar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Primeira Samuel, a partir do versículo 12. Amém? Todo mundo achou? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Senhor Jesus, o Senhor não precisa de mim, o Senhor, ó Deus, eu só sou um instrumento, um duto desobstruído para o louvor da tua glória. Pai Deus, nós colocamos toda a nossa expectativa no Senhor. Ó Deus, fala através de mim, fala conosco, porque nós precisamos e queremos. Estamos ansiosos em ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu não sei como cada um chegou aqui, eu não sei como está o coração daqueles que nos assistem pela transmissão, mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que a tua doce presença, que a tua glória venha a ser, ó Deus, cada vez mais derramada sobre este ambiente. E eu declaro, e nós declaramos pelo poder que é no teu nome, que, ó Deus, que aquela pessoa que entrou aqui triste, desmotivada, chateada, ela vai sair daqui, ó Deus, cheia da tua presença. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que aquela pessoa, Deus, que entrou aqui com alguma doença física, emocional, em nome de Jesus, ela vai sair daqui curada pelo poder que é no nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, a paz e a bênção de Deus sobre as famílias, sobre aqueles que nos assistem. Aonde, ó Deus, essa transmissão chegar, nós oramos e estendemos mãos abençoadoras, e eu declaro pelo poder que é no nome de Jesus, aonde essa transmissão chegar, que a cura de Deus chegue sobre o teu lar. Que a resposta de Deus invada a tua casa, que a salvação de Deus venha sobre a tua casa e sobre a tua família. Nós declaramos a bênção de Deus sobre o teu lar, a restauração, a transformação, aonde essa live chegar, que a presença do Espírito Santo venha impactar a tua presença. Nós declaramos agora todas as correntes do inferno sendo jogadas por terra em nome de Jesus, e a presença do Senhor sendo estabelecida sobre a tua vida, sobre a tua família. Todo espírito de morte parte em retirada agora, pelo poder que é no nome de Jesus, e que você receba a vida de Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa oração, dá um glória a Deus bem forte e aplauda Ele aí, amém? Glória a Deus. Primeira Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 12, mas antes, eu preciso de um ajudante aqui. João, vem cá, João. Guilherme está bem assim, ai meu Deus. Fica do lado de cá, por favor. Segura aqui para mim o microfone assim. Família, pega com a outra mão para você me ajudar. Isso, vou te ajudar. É porque você já tem que preparar para você ser já pregador, entendeu? Você vai ser já um... Segura aí, Júlia. Família, quantos aqui têm sonhos? Amém. Quem não levantou, não sonha, né? Está arrumando o que da vida, gente? Jesus. Quantos aqui têm sonhos? Sonham. Mateus não levantou também. Não está sonhando, Mateus? Vou dar a oportunidade de novo. Quantos aqui que tem sonhos? Levanta a mão. Ó, a gente levantou até as duas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, então, esse papel aqui representa a nossa vida. E quantos têm sonhos, né? E aí,
Quando nós colocamos os nossos sonhos na mão do Senhor, isso vira como se fosse uma seta. E isso nos direciona. Porque quando nós colocamos os nossos sonhos, nós oramos e aí a gente vai para lá. Os nossos sonhos nos direcionam, sim ou não? Você sonha e você coloca na mão de Deus, eu vou conquistar, eu vou realizar, e você vai para cá, né? Quantos sonhos que nós temos direcionado e isso nos move. Então, sonhos são como setas, né? Então, a partir disso também, nós sonhamos em conquistar. Quantos aqui sonham com a casa própria, né? Meu Deus! Quantos aqui sonham com casamento? Ó! Recebe aí, Luquinha. Né? Eu tenho para mim que foi depois do casamento que Jesus inventou os frutos do Espírito. Porque ele sabia que nós ia precisar exercer o casamento, né? Aleluia! Né? Casamento, casa própria. Meu Deus, isso é poderoso demais, né? E é importante porque os sonhos nos direcionam, são setas, né? Quantos que sonham em comprar um carro? Aleluia! Você fala assim, Jesus, vou comprar um carro. Aí você, carro, né? Isso é um carro velho, né, gente? Carro velho, não, gente. Carro novo, né? Uma moto, né? Uma moto, você fala assim, não, Jesus, preciso de uma moto. Quem quer receber um carro aí, gente? Vem. Glória a Deus. A gente sonha ter tantas coisas, né? Quem sonha aqui, ó, isso aqui é forte, ó. Quem sonha aí fazer uma viagem, né? Ó, sonho grande, gente. Sonho tem que ser sonho grande, sim ou não? Sim. Né? Um sonho assim de viajar para Muritiba. Você, ó, né? Só os fortes entenderam aí, ó. Para Jequiém, né? Né? Para Paris. Oh, meu Deus. Mas tem gente que sonha em comprar o avião. Sim ou não? Sonha grande, gente. Nós temos que sonhar grande, né? Mas quantas vezes nós passamos por momentos difíceis? Agora é a hora que você entra, tá? Nós combinamos, gente, tudo certinho. Quantas vezes nós recebemos palavras contrárias? Quantas vezes pessoas falam coisas maldosas sobre os nossos sonhos? Quantas vezes as adversidades fazem a gente desistir dos nossos sonhos? E aí a gente pensa até em desistir e tentar contra a própria vida. Mas pode piorar. Quantas vezes a gente fala assim, não vale a pena continuar. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou desistir de tudo. Não está valendo a pena isso? O que eu estou fazendo da minha vida? Mas a gente se esquece de uma coisa.
que antes de tudo, você é o sonho de Deus. Deus sonhou com você. Deus sonhou com você, cara. Sabe, você que está em casa me assistindo, Deus sonhou com você. Você nasceu para dar certo. Porque lá na cruz Ele declarou: tudo está consumado. Não desista dos teus sonhos. Coloque os teus sonhos no centro do coração de Deus. Eu sei que Deus tem sonhos aqui, Deus tem pessoas que têm sonhado aqui. Talvez ainda você não chegou lá. Deixa eu te falar uma coisa. Aguenta firme. Porque se ainda não deu certo, é porque Deus está preparando coisas maiores para você. Pastor, o que eu tenho que fazer? Deu tudo errado até agora, pastor. A minha vida está destruída. Segura na mão dele. Deus tem sonhos maiores para você. Existe um propósito na dor. Existe um propósito de Deus dentro desse processo. Você não está vendo agora, mas lá na frente você vai entender. Lá na frente a sua história vai servir para que outras pessoas sejam inspiradas por ela. Você vai ver que vai ter pessoas, sabe, que Deus na sua cristocidência, pessoas com as mesmas feridas vão olhar para você e falar: como que você aguenta? Como que você suporta? Aí você vai falar: porque eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei tudo que eu precisava, Ele me preencheu. Eu não preciso mais de nada, eu já tenho tudo que eu preciso. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que o ministério está parado. Que Deus te deu um chamado, Deus te deu um propósito. Deixa eu te falar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Não desista dos teus sonhos. Você pode aplaudir a Jesus aí? Nós vamos falar de uma mulher que sonha, que sonhava. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca, e Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada, e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondendo: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebi bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o que a tua petição que lhe fizestes. Amém? Ana era uma mulher que sofria de uma dor
a dor da infertilidade. E eu quero te fazer uma pergunta: como você tem suportado e como você tem passado pelas suas dores? Porque se tem algo que Deus não vai nos poupar, é de passar pelas dores. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, sim ou não? E eu acho interessante que Ana procurou descanso, abrigo em Deus. Ela poderia buscar, sabe, no seu esposo Acana. E até se você ler o versículo, o capítulo todo, você vai entender. Ele fala bem assim: por que você está triste? Acaso não sou um bom esposo para você? Mas naquela época, e eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero te fazer essa pergunta: aonde você tem procurado abrigo, descanso, por causa da sua dor? Talvez Deus está falando com pessoas aqui que existem dores emocionais no teu coração, necessidade de se sentir amada, protegido, porque você não teve um pai. Porque talvez você teve um pai, mas o pai foi ausente. Tantas pessoas aqui que eu estou falando que estão replicando a sua dor. Mas o que Ana fez, ela estava ferida, ao ponto de ser vista como embriagada. Você consegue conceber essa ideia? Ela chorava tanto em lágrimas, que foi tida como embriagada. E aonde você tem buscado consolo, abrigo? Ana nos ensina um princípio muito poderoso. Enquanto nós muitas vezes estamos buscando abrigo e consolo, preencher o vazio com pessoas, com coisas. Às vezes nós tentamos, meio que acalentar a dor. O inimigo das nossas almas, o nosso adversário, sopra no nosso ouvido e fala bem assim: não vai, está doendo, você pode fazer. Faz de novo, porque ele sabe que está doendo, ele vai te perdoar. Muitas vezes nós buscamos acalentar a nossa dor, nós buscamos abrigo, e depois de feito a gente sai de lá mais machucado, e mais ferido, e mais vazio. Então deixa eu te falar uma verdade aqui nessa noite. Não existe dor que Deus não possa curar. Não existe disfuncionalidade que Deus não possa transformar, queridos. Eu não sei se você veio de uma família disfuncional, eu não sei se você foi traído, se você foi abandonado, eu não sei, eu só sei te dizer que você tem um pai, que Ele te ama, que você tem um Deus que é especialista em escrever uma nova história. Você tem uma fonte que é uma fonte inesgotável. E a pergunta que eu quero te fazer, que o Espírito Santo de Deus me fez, é: aonde você está buscando saciar a tua sede? Aonde você tem buscado abrigo? E eu acho bacana porque aqui na Central, ninguém te vigia, cara. Aqui a gente ensina você a ter liberdade no Espírito. Porque regras, elas te controlam. Agora, liberdade no Espírito é você saber que o Espírito de Deus mora dentro de você.
O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de você, Edivaldo. Sabe, o Espírito Santo de Deus sonhou com você, cara. Você foi gerado no coração de Deus. Você não veio por causa de um erro. Não. Você tem um Pai. Você tem um Deus. E Ele quer escrever uma nova história para você. E o que Ana fez foi, no meio da dor, foi procurar abrigo e consolo em Deus. Vivemos uma geração que é a geração que tem mais informação, mas uma das gerações mais vazias e mais frágeis. Aquela mulher samaritana estava a meio-dia no poço, porque ela estava tentando preencher o vazio dela com uma água que não ia saciar a sua sede. Mas sabe o que eu acho interessante? Que Jesus encontrou aquela mulher. Quem estava aqui na vigília vai entender. Jesus estava esperando por aquela mulher no poço. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Jesus está esperando por você no poço, nas suas dores. Jesus está aqui nessa noite esperando por você. Você pode viver e, pedir a Deus para reescrever a sua história. Você pode viver algo novo. Você pode viver os sonhos de Deus, sim, para a tua vida, para a tua casa, mas nunca deixe de sonhar. Escolha hoje, bênção ou maldição. Escolha. O que você quer para a tua vida? Penina, Ana nos ensina uma coisa muito poderosa. E aquele tempo era vergonhoso. Naquele tempo, você não gerar um filho homem era vergonhoso. Você ser estéril era pior ainda. Era motivo de chacota, de vergonha. Você passava pela rua, as pessoas falavam bem assim: ali vai a amaldiçoada, ali vai a rejeitada. Mas Ana nos ensina um princípio muito poderoso. Ana não deixou de ir à sinagoga. Ana não tentou preencher o vazio dela com as coisas que este mundo pode preencher. Como foi a canção que nós cantamos aqui agora? Maranata, a hora vem, fiel. Como que é? Aquela parte que eu te amo, obrigado, tá vendo? Uma hora, pega no tranco, varão, pega no tranco, mas vai. Aquela parte assim: eu te amo, eu te quero, volta pra mim. Olha o que você acabou de cantar. Volta pra mim. Numa só voz, cante isso. Eu te amo, eu te quero. Olha o que você está cantando.
Não tem nada neste mundo que consiga preencher o vazio da tua alma. Nada pode te satisfazer, querido. Você ouviu aqui sexta-feira, não tem droga nesse mundo que te deixa chapado igual o Espírito Santo, cara. Não tem cocaína, meu irmão, não tem overdose, não tem. Não tem, cara. Ana nos ensina um princípio muito poderoso. Estava doendo, querido, sim ou não? Quantos aqui tem dores? Aleluia, todo mundo curado, né? Glória a Deus. Você tem que orar, estenda a mão para cá, ora por mim, então, o quê? Ana nos ensina um princípio muito poderoso. Estava doendo. E ela se prostrou diante do Senhor, ela procurou consolo e abrigo em Deus. Eu quero te fazer essa pergunta: aonde você tem procurado consolo e abrigo? Deixa eu te falar, tem amizades que não era para você estar andando mais com elas. Tem pessoas que não te agregam. Amigos são aqueles que te levam para perto de Deus, meu amigo. Você tem que escolher, cara. Você está tentando preencher e no final você está querendo colocar a culpa na igreja, nas pessoas, nas coisas, mas a escolha sempre foi tua. Deixa eu te falar uma coisa: você não é coadjuvante, você é protagonista. O problema é que você se coloca como coadjuvante quando é o problema. Mas na hora da escolha você toma o lugar de Deus e é protagonista. Aí por isso que está dando tudo errado. Você está buscando preencher o vazio em outras coisas que não seja a presença do Senhor. E não tem jeito, querido, eu nunca encontrei nada neste mundo que preenchesse o vazio da minha alma. Você não vai encontrar, cara. Aonde você tem buscado procurar? Aonde você tem buscado preencher? Em momentos? Sabe o que eu vejo nessa noite? Deus derramando graça sobre este lugar. Deus está derramando cura sobre este lugar. Deus está trazendo sonhos de novo a este lugar. Deus está destravando destinos deste lugar. Você vai sair daqui com a decisão que você precisa tomar. E você não vai retroceder mais, querido. Você vai viver os sonhos de Deus. Deus não te trouxe aqui nessa noite à toa. Deus não te trouxe aqui. Você não está aqui por acaso. Deus está aqui te esperando, assim como estava esperando aquela mulher. Primeiro ponto que eu quero destacar também: a dor de Ana. Ana sofria da infertilidade e da humilhação, e era comparada à sua rival, Penina. E eu quero te fazer uma pergunta: como você lida com a sua dor e as suas dificuldades? Porque como você lidar com as dores, demonstram de fato aonde você tem firmado a sua fé. Deixa eu te falar uma coisa. Ana foi atacada pela sua rival, mas Deus não poupou ela da batalha. Deus não vai nos poupar da dor, nem da afronta. Quantas vezes nós somos atacados pelo nosso rival? E deixa eu te falar uma coisa: o rival não é a pessoa, o rival é Satanás. Depende do ponto de vista que você enxerga. Você não vê aqui em Samuel, Ana, em momento nenhum,
nesse momento aqui, confrontando e falando contra Penina, não. Mas ela procurou abrigo e descanso em Deus. Será que você pode virar para a pessoa que está do teu lado e falar assim: Jesus não vai te poupar da dor. Fala assim: Jesus não vai te poupar dos processos, mas Ele vai usar os processos para te levar para mais perto dEle. Sabe por quê? É no meio da dor que a sua fé é fortalecida. É no meio da dor, no meio de um momento de tribulação, de acusação, que você firma os seus pés sobre a rocha. Você crê na palavra de Deus. Eu estava com um rapaz essa semana, e a gente compartilhando da palavra de Deus. Ele falou bem assim: pastor, eu passei por uma situação de muita dor e desespero, mas eu sei que foi através dessa dor e desse desespero que me acheguei a Deus, porque senão eu nunca tinha me achegado a Deus. O que Jesus disse para nós é que no mundo tereis aflições, mas tendes o quê? Porque eu venci o mundo, e vós também vencerão. Ele venceu o mundo. O que Deus fala para nós, querido, é para a gente permanecer firme. Permanecer firme na palavra de Deus. Deixa eu te falar, às vezes não está acontecendo na forma que você... Ei, olha para mim. Às vezes não está acontecendo da forma que você quer, no tempo que você quer, mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Continua firme, meu querido, minha amada, continua firme. Não é em dogmas e doutrinas, continua firme na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, 13 diz assim: aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ele fala sobre a importância de permanecer na fé, de permanecer firme diante das dificuldades e provações. Permaneça firme, cara. Eu acho bacana, eu até falei já sobre isso aqui, não sei se alguns vão lembrar, sobre aquela palmeira chamada fênix. Alguém conhece aqui? Se alguém virar para você, eu já trabalhei com jardinagem, né? Paisagismo assim. Se alguém virar para você e falar bem assim: vamos ali arrancar aquela palmeirinha, pergunta o nome dela, irmão. Se for a tal da fênix, eu ia falar para você sair fora, mas não faz isso não. Mas pergunta para você saber onde você está se metendo. Fala bem assim: pastor Rodrigo, vamos ali arrancar a fênix. Eu olhei e dá, agora você está aqui, né? Rapaz, está vendo? Estava escondido, né, cara? A fênix na palmeirazinha desse tamanhozinho. Eu pensei comigo: rapaz, eu vou dar 2 voadoras nela, acabou. Deixa eu te falar, irmão, eu já estava grudado naquela palmeira assim já. E a bicha deitava e não saía. Eu já estava tanta raiva daquela fênix, eu falei: miserável. Desse tamanhozinha. Meu irmão, elas têm umas raizinhas assim, ó, fininha, mas ela tem um monte. E aí eu quero trazer uma verdade para você. Talvez você fale bem assim: poxa, pastor, eu estou começando agora, minha fé é tão pequenininha. Mas sabe o que Deus falou comigo? Aquela fênix, você desprezou ela, pequenininha, mas enquanto o vento está batendo nela, as raízes dela estão crescendo para baixo. Você não está vendo ela crescer, você está olhando por fora, você não vê, uma sementezinha pequenininha. Você está falando assim comigo: Rodrigo, mas minha fé é pequenininha, você não está entendendo.
A sua fé pode ser pequenininha, você não está entendendo, o vento está batendo, a dificuldade está batendo, mas você está crescendo sobre a rocha, você está se firmando sobre a rocha, você está sendo fortalecido sobre a rocha, cara. É normal o vento passar, tribulação, tempestade. Eu não sei se você vê nos Estados Unidos aquela tempestade de não sei quantos quilômetros, mas a única árvore que permanece de pé é a palmeira, porque o vento faz ela crescer para baixo. Aleluia! Permaneça firme, meu amado, porque fiel e verdadeiro é aquele que começou a boa obra. Por isso que nós estamos no ano da profundidade. Obrigado, Espírito Santo. Por isso que você está no ano da profundidade. Você não está entendendo até agora o que está acontecendo, pastor. Eu falei que esse ano eu ia me jogar, ia ser tão profundo, mas eu estou no raso, Jesus. Mas Deus está te ensinando a você quebrar os paradigmas que te manteve no raso até agora. E Deus está te chamando a você ir mais fundo, a ir mais profundo. Existem escolhas que você precisa tomar aqui hoje, para que você cresça, para que você não tombe mais. Ana nos ensina, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza e esperança na fé que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se cansarão, porque assim é aquele que prometeu. Aleluia, aleluia. Não importa se você tem uma fé pequena, baixa, não sei, meu querido, mas deixa eu te falar, permaneça firme. Para de procurar preencher a sua dor em outro lugar, em outra fonte. Você já sabe aonde tem a fonte. Segunda coisa que nós aprendemos com a Ana é a importância da oração. Qual a importância da oração, ou a importância que você tem dado à oração na sua vida? Você está aqui? Deus está falando com você? Porque se tem algo que a gente precisa aprender é orar. E orar é um diálogo. Orar, se o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso amigo, eu quero te fazer uma pergunta: como você tem tratado o seu amigo? Talvez Deus está falando com pessoas aqui que você fala bem assim: eu não sei direção, eu não sei para onde fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei qual a direção tomar. Mas a pergunta que eu quero te fazer: será que você tem falado com teu amigo Espírito Santo? Aquele que te ensinaria todas as coisas, aquele que te ensinaria o melhor caminho, aquele que te ensinaria os sonhos e os projetos que Deus tem para você. Como você tem tratado o Espírito Santo? A palavra de Deus fala bem assim: não entristeçais o Espírito Santo. Será que você pode olhar para você aí e falar bem assim: será que como que está a habitação e o templo do Espírito Santo aí? Como que está aí a habitação? Ei, aqui não é acusação. Eu quero que você saia daqui confrontado. Eu quero que o Espírito Santo de Deus saia daqui você agitado, irmão, decidido a viver uma vida quente, não morna, mas uma vida guiada pelo Espírito Santo. Deus te criou para isso, cara. Deus te criou para você dar certo. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e com o dedo de profeta: não, por favor, faz isso. Faz assim com o dedo, todo mundo. Vira para a pessoa que está do teu lado, sem vergonha. Fala bem assim: Deus te criou
para você dar certo. Aleluia! Oração é um diálogo, oração não é um monólogo. Oração você fala e você escuta Deus. Você fala com o Senhor e o Senhor responde. Você sabia que Deus fala? Nós temos uma maneira de falar com Deus, repete comigo, qual é? Oração. Deus tem N maneiras de falar contigo, mas Deus fala no teu espírito, porque nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é para você viver aqui, a alma são sensações e sentimentos. Você não é dominado pela tua alma, você é dominado pelo teu espírito. A pergunta é, quem você tem alimentado mais? Você está aqui? Por favor, fica comigo. Não deixe o seu corpo presente, não deixe a tua mente vaguear, não. Faça um esforço para manter a tua mente aqui, porque Deus quer falar com você. Nós temos um espírito, a palavra de Deus fala assim que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a verdade é que a gente fala assim que a carne é forte. Não, a palavra de Deus está falando que a carne é fraca, irmão. O espírito que é forte. O espírito fica fraco quando você não alimenta o espírito. Na briga entre um pitbull e um poodle, quem ganha, irmão? Hã? Me ajuda, quem? Quem ganha? O pitbull ou o poodle? Deus fala com você a todo momento. Você sabia que Deus fala com você a todo momento? Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus fala no teu espírito, Ele fala onde? Na tua? Deixa eu te contar uma experiência aqui. Eu trabalhava prestando serviço para uma grande empresa. E eu era motorista de um engenheiro. E ele era espírita. E eu cheguei numa estação chamada Ecomp, que é onde bombeia gás para a Bahia. Eu não sei se bombeia ou se puxa, mas de alguma forma ela faz essa função. E eu estou no meu quarto, estou no meu carro não da empresa. E aí Deus falou bem assim, ora. Eu falei, Senhor, estou orando. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu desmistificar isso para você. Você fala assim, pastor, o que é ouvir a voz do Espírito? Deixa eu te falar. Deus fala no teu espírito. Repete comigo, Deus fala no seu. A pergunta é se você dá ouvidos à voz do Espírito. Você quando fala com um adolescente, fala bem assim, não faz, querido. Não faz, ele faz o que ele faz. O que você fala? Meu Deus, eu estou cansado de falar com esse menino. E ele não que Deus seja igual eu e a você. Mas da mesma coisa Deus fala bem assim, eu estou falando com ele, eu estou falando com ela. Então deixa ela quebrar a cara para aprender. Mas Deus está falando com você. O problema é que Deus falou e você não deu ouvidos. Aí sabe o que é interessante? Quando você começa a dar ouvidos à voz do Senhor, você não fala só assim mais. Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Você fala assim, me ensina a ouvir e a te obedecer. Porque mais importante do que te ouvir, é importante demais. Ouvir a voz do Espírito Santo é bom demais. Mas mais do que te ouvir, me ensina a obedecer. Sabe por quê? A obediência de Ana gerou Samuel. E sabe o que é interessante? Eli não ouvia mais Jesus, o Espírito Santo. Os teus filhos não ouviam o Espírito Santo. Mas sabe o que é importante? Ana gerou um Samuel, que quando estava deitado, Samuel ouviu a voz de Deus. Ele não sabia que era a voz de Deus, mas quando ele entendeu, ele falou, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu filho ouve. Porque quando você começa a ouvir a voz de Deus, você vai gerar filhos que ouvem a voz de Deus. Aleluia! A dor é um ventre. A dor é um ventre que gera pessoas de influência nessa geração. Você nunca vai ver um líder influência que nunca passou por uma dor terrível.
As dores é como se fossem incubadoras de Deus. Deus está usando a dor para te levar para dentro do processo que Ele quer. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Deixa eu repetir de novo. Você tem certeza? Você tem certeza disso, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta de novo aqui. Olha para mim. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Ouvir a voz de Deus vai te custar tudo, cara. Vai te custar as suas escolhas, o que você acha melhor para você. Porque aparentemente você está falando assim: nossa, esse relacionamento, essa vida que eu quero, esse trabalho é o melhor para mim. Mas Deus nunca vai te dar nada que te afaste da presença dEle. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão buscando a resposta em Deus. Ouça isso. Tiago capítulo 5, versículo 15 diz assim: a oração feita com fé, orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e o céu derramou suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Um homem comum como eu e você orou, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, cara. Qual a importância que você tem dado à oração? Porque você vai ver que o propósito de Satanás é esfriar você na oração, irmão. O propósito de Satanás é fazer com que você peque, que quando você busca abrigo e consolo em outros lugares, saciar a tua sede, você vai procurar saciar a sua fome carnal. E o que acontece? Quando você peca, você se esfria. Aí você começa a falar: oh meu Deus, a cela está tão fria, a igreja está tão fria, a palavra já não é a mesma. Mas não é sobre isso. O feijão com arroz você come em casa, irmão. A palavra de Deus fala: entra no teu quarto, no secreto, e eu ouvirei o Senhor, e te recompensarei. Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 21, versículo 22. Perdão, Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, oras ao teu pai que está no secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. A recompensa vem no secreto, irmão. Sabe por que você vê o espírito raquítico? É essa responsabilidade que nós temos que ter entre nós aqui nessa noite. Você está comigo, amém? Você não está frio, você não está fraco por causa da igreja. O teu espírito está desanimado, não é por causa da igreja, é porque você deixou de ir no encontro com Jesus. E Jesus estava lá te esperando. O teu espírito é fortalecido no secreto, querido. E quando você vem para aqui, é a reunião dos santos. Você se fortalece no secreto para se esvaziar na comunidade, irmão. Você se enche no secreto para que na comunidade de fé você possa derramar daquilo que você está bebendo. E a palavra de Deus fala bem assim, que aquela samaritana bebeu de uma água que fluiu rios de água viva. A palavra de Deus fala bem assim, que Jesus fala bem assim: você está bebendo dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, fluirão rios de água viva. Sabe qual é o problema? O problema é que você tem saciado a tua fome, tem procurado abrigo para saciar a sua dor em outras fontes. Fala assim comigo: oração é a chave para ouvir a voz de Deus.
1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 e 18, diz assim: ore constantemente, dai graças em todas e em qualquer circunstância. Meu Deus, dai graça em toda e em qualquer circunstância. Sabe o que acontece? Muitas vezes, eu ouvi hoje na aula de lidere, muitas vezes ao invés de dar graça, você tem murmurado, você tem reclamado. Está vendo essa oportunidade que está se apresentando para você? Na verdade, uma oportunidade de você se humilhar e você se parecer mais com Cristo. Não é a pessoa que está te perseguindo, não, mas deixa eu te falar uma coisa: é normal o cristão ser perseguido. Você esqueceu disso? Porque assim como me perseguiram, vão te perseguir também. Você esqueceu disso, irmão? Você está aqui para quê? Eles vão te perseguir, é normal, faz parte. Aí eu ouvi hoje no CSM, que é uma benção, gente. Meus alunos são top demais, gente. Sabe o que acontece? Você murmura, e a murmuração é como se fosse uma alimentação para Satanás. Pastor, é difícil dar graça. Claro que é, meu irmão. É um treinamento, é um processo de agradecimento. Você bate, pastor, como que funciona? Você está passando na rua, você dá uma topada no dedão, aí você fala o que? Sangue do Cordeiro. Sabe quando você bate o dedinho na quina da cama? Já aconteceu com você, irmão? Vem aquele momento de falar assim. Sabe quando a sua esposa levanta e começa a reclamar com você? Você fala: sangue de Jesus, nunca tá bom para essa mulher. Mas sabe qual que é o segredo? Começa a agradecer pelo que você já tem. Você topou o pé, começa a agradecer porque você tem dedo para topar o pé. Começa a agradecer porque você tem dedinho, porque tem gente que queria ter a perna que você tem para topar o dedinho. Começa a agradecer pela família que você tem, porque tem gente que não tem família e queria ter uma família. Começa a agradecer pelos filhos que você tem, que tem pessoas que não têm filho e queria ter filho que você tem. Começa a agradecer mesmo sem motivo pelo marido que você tem, já porque tem gente que queria ter um marido, mas não tem. Então em tudo dá graça. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas isso não o poupou de passar pela cova dos leões. Mas ele experimentou ser e desfrutou da presença do Senhor na cova dos leões. Orar e ouvir a voz de Deus não vai te poupar de passar por desafios e por lutas, mas você vai desfrutar da doce presença do Senhor na tua vida. Ana orava. Instagram, para de falar com essa pessoa que não te acrescenta. Começa a ler a Bíblia. Começa a orar mais. Começa a fazer, sabe? É a mesma coisa que você malhar, que fazer um exercício novo. É disciplina espiritual, querido. E você vai ver que você vai ficar mais sensível à voz do Espírito Santo, porque você está alimentando o Espírito. E no meio da dor, Ana nos ensina isso. No meio da dor, Ana procurou a presença do Senhor. Qual a importância que você tem dado à oração na sua vida? Penúltima coisa para a gente já ir terminando. Deus ouve a sua oração. Eu não sei se você já viu um vídeo de um rapaz, eu acho que ele é americano, não sei, mas que ele chegou para pescar e com o coração muito desanimado. Você está aqui comigo? Faz assim no ombro do seu irmão, assim, ó. Faz assim, aponta-se até ele parar, até ele te prestar atenção. Isso, incomoda ele. Fala assim: Deus está falando comigo.
Fala assim, não atrapalha eu ouvir a voz de Deus, não. Amém? E esse rapaz foi pescar, e ele, questionado com o Senhor, questionando o Senhor, poxa Deus, você não ouve a minha oração? Eu oro tanto e parece que eu estou falando sozinho. E quando ele foi pescar, ele olhou uma águia do lado de lá, longe, e ele fez uma oração e falou, Senhor, se você ainda me ouve, eu queria estar próximo daquela águia. E ele fez um vídeo, chorando. E ele falou bem assim, eu não sei se tem a possibilidade de estar mais perto da águia. E a águia estava pousada no seu ombro. E ele fez um vídeo mostrando, falando bem assim, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve a sua oração, querido. A palavra de Deus fala bem assim, que não orai em vãs repetições. Por quê? Porque Deus quer ouvir o teu coração. Deus não quer que você entenda que é por muita repetição que Ele vai ouvir. Mas Ele quer a pureza e a sinceridade. Sabe quando você para e dá atenção? Uma coisa é você estar aqui, prestando atenção. Outra coisa é você estar aqui, me dando a sua atenção. Quando você conversa com alguém, olhando no olho, dando atenção a ela, é isso que Deus quer. Deus não está falando que você para repetir a palavra, não é isso. Deus quer que você sente com Ele, Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, Deus, senta aqui hoje. Prepara a cadeira para Ele. Fala, ô Espírito Santo, senta aqui comigo. Ô meu amigo, quanto tempo que eu não ouço a tua voz. Senta aqui e fala comigo. Toma um café comigo. Espírito Santo, vamos trabalhar comigo. Ao invés de pegar e já acordar e pegar o celular, faz o seguinte, Espírito Santo, deixa eu só ficar contigo aqui, eu só quero a tua presença. Espírito Santo, eu não quero te pedir mais nada, eu só quero a tua presença. Tem uma canção que fala isso, eu só quero tua presença. Começa a falar bem assim, Espírito Santo, vão comigo para o trabalho. Senta aqui, Espírito Santo. Me ajuda a resolver esse problema. O pessoal vai te chamar de doido, irmão. O pessoal vai começar a falar bem assim, rapaz, esse cara tá chapado, tá falando sozinho, cara. Meu Deus. Mas aqueles que vivem no Espírito, discernem as coisas espirituais. Aqueles que vivem na carne, não discernem as coisas espirituais. Para o mundo é loucura, para nós é vida. Ana, depois de receber a bênção e a resposta da sua oração, ela não trocou a bênção pelo abençoador. Quantas vezes nós pedimos a Deus e quando recebemos, nós trocamos a bênção que recebemos pelo abençoador. E Deus quer nos abençoar, mas Ele nunca vai nos dar algo que nos afaste da presença dEle, irmão. Você pede tanto um filho, e filho é bênção, sim ou não? Mas agora o filho se tornou uma desculpa para você não vir mais à igreja, porque ele não fica quieto, dá muito trabalho. E por favor, eu não estou falando menosprezando isso. Eu entendo o cuidado e o trabalho que o filho dá. Eu não estou dizendo isso. Mas a palavra de Deus fala bem assim, que filhos são o quê? Bênçãos. Falo isso porque por muito tempo, alguns aqui conhecem a minha história, a minha esposa não podia ter filhos. Nós gerávamos filhos, mas o seu útero não segurava. E o médico falou bem assim, eu acho melhor vocês pararem. Por isso que o nome da Ana é Ana, por causa da Ana da Bíblia.
porque eu orei e Ele ouviu a minha oração. Deus ouve as suas orações. Ele ouve o teu clamor, cara. E eu lembro que a Ana foi resposta de oração. E nós morávamos em Manguinhos. E célula, culto. Sem carro, irmão. Eu saía 3:30 da manhã para trabalhar como motorista de ônibus. Já saía do serviço, vinha direto para a igreja, reunião, célula, culto na quarta, quinta-feira tinha que visitar a célula, sexta-feira célula, domingo tinha reunião ou tinha evento, sexta-feira eu ainda fazia parte do ministério de louvor. Já trazia roupa, meu irmão, para ficar aqui na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. Quantas vezes a gente chegou meia-noite, no último ônibus que chegava em Manguinhos, embaixo de chuva, com a chuvinha, eu todo molhado, protegendo a minha esposa e minha filha. Mas eu falei, nós colocamos uma coisa no coração: a nossa filha é bênção, e nós não vamos trocar a bênção pelo abençoador. Nós não vamos deixar fazer nada para Deus, porque Deus nos abençoou, muito pelo contrário, é agora que nós temos que adorar a Ele, porque nós oramos e Ele nos deu. Não é por causa dela que nós vamos deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Por muitas vezes nós oramos, cara, e pedimos: Deus, me dá um namorado, me dá um casamento, me dá um trabalho. E aí já tem a resposta para você. Talvez o trabalho que a porta que abriu é domingo. Aí você está com dúvida ainda, se é de Deus. Não, pastor, estou passando dificuldade. Não, eu não estou dizendo que você não tenha passado. Não estou menosprezando isso. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando que você tem que aceitar ou não. Mas Deus tem uma prova para você, irmão. Deus tem um processo para você. Você fala bem assim: nossa, me dá um carro. Aí foi Deus te abençoar com um carro, irmão, que você parou de vir para a igreja. O que Deus quer? Deus quer você ver você com um carro, meu irmão, ou quer ver você no céu? Deus quer ver você com esse namoro que não agrada a Jesus? Será que o problema foi o que Deus te deu? Sim ou não? Não, irmão. Deus quer abençoar as suas decisões. Deus quer abençoar você. E eu quero te ajudar nessa resposta. Eu não estou falando que as suas decisões estão erradas. Eu só estou falando o seguinte: nunca negocie os princípios de Deus. Deus nunca vai negociar. Deus nunca vai deixar que alguma coisa tome o primeiro lugar dele na sua vida. Toda vez que você colocar alguém ou algo no lugar que é de Deus, isso é idolatria. Pastor, você está dizendo para mim não namorar, pastor? Não, irmão. Estou dizendo para você namorar. Eu só estou dizendo para que isso não te afaste da presença de Deus. Não deixe nunca isso te afastar da presença de Deus. Pastor, você está falando para mim não ter filhos? Não. Tem uns 4, né, Giovana? 5. Crescer e multiplicar, irmão. Mas nunca deixe que os filhos te afastem da presença de Deus. Porque filhos são bênção. Então, por que está te afastando da presença de Deus se é bênção? Tem alguma coisa errada, irmão? Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus não é bênção. Eu estou dando um exemplo de filhos, mas por favor, coloque o nome aí. Meu irmão, eu estou pregando para você, mas a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Eu fui arrebentado em casa, eu chorei, você não tem noção o quanto essa palavra me pegou, irmão. Eu não estou aqui como um pastor com um chicote batendo nas ovelhas, não. Eu fui o primeiro a receber as pancadas. Sabe por que está fluindo? Sabe por que Deus está tocando no teu coração? Porque primeiro tocou em mim. E a última coisa, para a gente terminar: como você tem demonstrado a sua dedicação e devoção a Deus
na sua vida diária? Você tem demonstrado a sua... Ei, olha para mim. Andar com Deus é diário, irmão. As escolhas são diárias. Não é o culto de domingo que vai preencher você. Você está preenchendo, recebendo a palavra aqui para praticar na segunda, para praticar na terça, para preencher mais na quarta, e praticar mais na quarta, praticar na quinta. A dedicação de Ana. Ana cumpriu o seu voto e dedicou Samuel ao Senhor, permitindo que ele crescesse no templo e servisse ao Senhor. Vira para a pessoa que está do teu lado, com amor e carinho, aponta o dedo assim de profeta, fala assim: Deus vai cumprir o que prometeu. Uau! A pergunta é se você vai cumprir o que você prometeu, porque Ele é fiel. Deus não responde perguntas. Talvez você está falando: Deus, eu estou orando, porque Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Se você prometeu, cumpra o que você prometeu, e você vai ver a mão de Deus agindo sobre você. Se não está agindo é porque você não está cumprindo. Não é o pastor, não é a igreja, não é o seu líder de célula. É porque você sabe, você tem consciência. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Você sabe o que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Quem te acusa é Satanás. O Espírito Santo de Deus te traz a responsabilidade. Deus criou filhos maduros. Sabe o que eu acho massa? A pessoa fala bem assim: não, a igreja, essa igreja Batista Central, meu Deus do céu, com o pastor que tem, essa igreja, meu Deus, só problema. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: se você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela, você vai estragar ela. Quem é seu irmão mais velho? Não sabia? Você tem um irmão mais velho. Todo mundo aqui tem um irmão mais velho. Você não sabia? Quem aqui sabia que tem um irmão mais velho? Levanta a mão. Amém. Quem não sabia? Levanta a mão também. Sério? Pode levantar. Top. Show. Deixa eu te falar. Você tem um pai que é Deus. Você tem um irmão que é chamado Jesus, que morreu na cruz para te salvar. E ele é teu irmão. E ele agora te deu uma família. Olha para o lado aí. Está vendo seus irmãos? Ele te colocou na arca e falou o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você tem um irmão mais velho, ele não te deu o direito de escolher o irmão que você queria ter. Eu tenho que amar a Fernanda, gente. Meu Deus! Aleluia! Deus não te deu o direito de escolher o irmão. Ele te colocou na arca. Fala bem assim: cuida do teu irmão. Ele vai dar trabalho, vai fazer caca, mas ama ele, trabalha, ama, caminha em unidade. Mas deixa eu te falar uma coisa: é melhor estar na arca do que estar lá fora no dilúvio, morrendo e indo para o inferno. Fica na arca, irmão. Na arca tem problema, mas é tratamento para o teu caráter. Deus está te ajudando. Na arca também tem pessoas que falham, que tem problema de caráter. É certo que tem, irmão. Nós só somos cristãos, nós só estamos aqui porque eu reconheci, cara, que eu sou um mendigo, que sei aonde tem pão. Eu quero te mostrar onde tem pão. Aqui são as piores classes, ó. Aqui é ex-prostituta, ex-adúltero. Irmão, tá tudo aqui dentro. Sabe qual é o nosso problema? A religiosidade. Jesus inaugurou o céu com um ladrão. Você está querendo que o seu irmão seja santo? Seja você santo, meu irmão. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Seja você o canal de transformação. Seja você aquilo que Deus te chamou para fazer. Se levanta aí, irmão. Se levanta, se levanta. Adore a Ele nesse lugar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Vamos adorar Jesus.
teu fogo.